O que acontece é o seguinte. Primeira coisa que vocês têm que entender envolvendo vícios, primeira verdade inconveniente. Tem várias pessoas que consomem drogas lícitas e ilícitas todos os dias e têm uma vida normal. Essa é a primeira verdade inconveniente. Nossos pais dão a impressão pra gente, muitas vezes, a gente vive uma bolha, né? Uma bolha intelectual, socioeconômica, que a gente não tem uma noção de que tem pessoas que consomem substâncias perigosas em doses muito elevadas diariamente. E tem uma vida normal. Tem advogado famoso aí que estava defendendo, vou ficar citando o nome, mas um goleiro que matou uma menina. Uma questão de ética, né? Ok. Nem o senador. Oi? Nem o senador. Não, eu vou ficar falando não, é. E o acontece, o cara, o advogado do cara, acusado de um crime de homicídio, ele é craqueiro. Ele consome crack todos os dias. E tem uma vida normal. Por que algumas pessoas conseguem ter uma vida normal com drogas, até mesmo pesadas, e outras não? Genética e biologia, apenas isso. Tem pessoas que, se tomarem um copinho de cachaça, vão ficar viciadas para sempre. Tem pessoas que jamais vão ficar viciadas em qualquer coisa. Tem pessoas que conseguem ter uma vida normal com qualquer tipo de droga. Eu sou um cagão. Eu tenho 2 primos esquizofrênicos. Um por parte de pai e um por parte de mãe. Então, tá favorável, tá tranquilo. então, tá favorável. nem a ayahuasca eu tenho coragem de experimentar. Alguém falou assim, não, mas é natural. Eu falei, cara, não existem papers que realmente demonstrem essa correlação de esquizofrenia e uso de DMT, ayahuasca, de forma controlada e de forma segura. Então eu não vou arriscar, certo? O fato de ser natural para mim é irrelevante. Estricnina é natural também. A natureza tem um monte de coisa que é mortal e é natural. É uma falácia do bom selvagem, né? Falácia naturalista. O natural é ótimo. Nossa, natural não. O natural não é bom, não. O natural é uma merda. Veneno de aranha é natural. É, ué. Um monte de veneno é natural. Agora, existem pessoas que vivem muito bem consumindo drogas diariamente. Inclusive tem um amigo meu, cara, que comentou, de vez em quando eu tomo umas balas. Tá falando de êxtase. E não tem problema. E eu não vou entrar aqui no mérito da legalidade ou da ilegalidade, falando do mérito na questão da saúde. Não tem problema. E tem pessoas que usam uma droguinha dessa que a pouco tá na Cracolândia. E a gente tem que entender que vão surgir clientes nossos na clínica que querem se livrar de vícios e são pessoas normais. Não que o craqueiro não seja normal, mas ele compartilha do estereótipo que a gente tem no dia a dia de alguém que consome droga ilícita. Segunda verdade inconveniente. Droga é uma questão de saúde, não é uma questão de segurança pública. Não deveria ser uma questão de segurança pública. Questão de saúde. E vou dar o exemplo do cigarro. Droga tem que ser controlada pelo marketing e pela educação. E pela saúde. Só isso. Não é com a cadeia, não é espancando as pessoas, não é com tiroteio. Nessa aberta, você não entende de nada. Eu acho talvez você que não saiba de nada. O consumo de maconha em Paris é mais elevado que o de Amsterdã, onde é legalizado. Mais que isso. O consumo de tabaco no Brasil caiu assustadoramente nas últimas décadas. Caiu num ponto que, se eu pergunto quem fuma, as pessoas ficam com medo e vergonha e... A Lorena. Ela levantou o bracinho assim, ó. Eu fumo.
Como se tivesse que ter uma certa vergonha do hábito, porque culturalmente no Brasil é mal visto. Mas não é assim no mundo todo, não, coleguinhas. Se você for para Londres, pessoas fumam muito. Você for para Paris, se for para Madrid, se for do mundo todo europeu, mundo todo faz sentido nenhum. Se você for da Europa toda, regiões dos Estados Unidos, as pessoas fumam muito mais que no Brasil. Na Europa, a loja das lojas que mais dão dinheiro é a chamada tabac. São as tabacarias. Você faz, inclusive, várias coisas do governo lá. Você vai pegar várias taxas e vai pagar na tabacaria. Passagem de ônibus é comprada em tabacaria, metrô, tudo na tabacaria. Você chega numa loja e tem uma parede dessa aqui, gigante, só de cigarro. Pra você escolher o seu sabor. Todo mundo fuma na Europa. Por quê? É legalizado igual no Brasil. Porque lá não teve a preocupação da saúde pública envolvendo o cigarro. E aqui teve. Existe um trabalho cultural, que é o que tem que ser feito com as drogas. As pessoas têm que se conscientizar que é ruim. O papel do governo é da educação. É da saúde. E a quantidade de pessoas que é presa pelo consumo de drogas é um dos principais motivos de a gente ter as células tão abarrotadas de pessoas. E são células que são fabricantes de meliantes. A pessoa entra lá por ter consumido uma maconha, vai sair de lá com a escola do crime, já formada em crime. Outra coisa que vocês têm que entender é que a droga legal ou droga ilegal é uma decisão de um burocrata, em geral semi-alfabetizado, que infelizmente a gente votou neles. E é o mesmo cara. Cara, a fazenda. Imagina a fazenda do cara. O cara tem uma fazenda, tem um helicóptero e tem um funcionário. A fazenda é do cara, o helicóptero é do cara, o funcionário é do cara. Os 500 quilos de cocaína que estão lá dentro são do piloto. Ah, entendi. É isso mesmo, tá certinho, é isso mesmo. A cocaína é do piloto que ganha 3 mil reais por mês. Faz sentido. Tá certinho, isso mesmo. E outra questão importante é: qual é a droga que mais causa problemas psicológicos e transtornos na nossa clínica? Em termos de porcentagem, tanto de problema que causa, quanto porcentagem de dificuldade de sair. Álcool. Nunca foi maconha. Dá mais chance de surto. Na verdade, não. Na verdade, o problema de surto psicótico surge com o uso de qualquer droga, incluindo o álcool. Toda droga pode causar surto psicótico. A maconha tem um problema maior em relação à puberdade. Adolescentes que consomem maconha com frequência têm uma degeneração cerebral muito acima de adultos que consomem maconha. Agora, não existe nada pior do que o álcool. Nada. Levanta a mão quem já viu uma crise de abstinência de álcool presencialmente. Você sabe o que eu estou falando. É assustador. Você nunca vai ver isso com maconha. Nunca, nunca, nunca. Você nunca vai ver um cara reagindo violentamente em relação à abstinência de qualquer droga, cara. É difícil. Igual o álcool. O álcool, o cara pede. Eu já vi isso na clínica. Me amarra. Me amarra. Porque eu não estou aguentando. Cara, eu vi essas primeiras vezes, eu fiquei mega chocado. O cara amarrado. Ah! Gritando, tendo alucinação. Cara, mais de um ano lidando na clínica com drogado. Nunca via isso com maconha. Maconha nunca vai ver isso na sua vida. Nunca. O cara pode ficar lesado. Pode mesmo. Mas espancar a família, matar a esposa e ter crise de abstinência, de ficar violento e quebrar tudo. Pai, meu amigo meu já bebeu perfume. O que eu tava falando era especificamente em relação ao surto psicótico. à alteração mental
frequente, entende? Não é na reação ao uso, Sim. do defeito daquilo. Geralmente, o surto psicótico, inclusive um dos meus primos desenvolveu o surto psicótico por causa do álcool. O uso de qualquer... Na verdade, a pessoa tem uma tendência a ser esquizofrênica. Qualquer droga pode desencadear essa esquizofrenia. Agora, eu não saberia te indicar a qual referência bibliográfica para falar sobre isso. Não saberia dizer. Diga. Mas a esquizofrenia não está ligada, geralmente, a ter os primeiros, a partir dos 17 anos? Ou seja, Em geral, a esquizofrenia vai ter um surto entre 16 anos e 30 anos de idade. Em geral. Por uma questão hormonal. E ambiente fragilizado. Teve, inclusive, pesquisa que descobriu que esquizofrenia acontece muito mais na pobreza do que na riqueza. Porque a pessoa vive nesse espaço fragilizado economicamente, sem segurança, com tiroteio, guerra civil todo dia, esse estresse leva a pessoa a surtar também mais facilmente. Agora, a pior droga que você vai ver na clínica vai ser o álcool. Isso é sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. Não só pela violência familiar, mas principalmente pela dificuldade de lidar com a abstinência. Porque, exatamente, não chuva todo dia, né? De informação, de compra. O problema é o seguinte, o álcool, ele é incentivado socialmente. Mas existem questões biológicas que tornam o álcool pior. Se você vê um cara que está nas últimas no hospital por causa de álcool, e os médicos com certeza conhecem vários casos assim, e você fala para ele, se você beber mais uma cachaça, você morre. Você vai morrer. Pode ter certeza. Infelizmente. Eu vou falar sobre adicção. Eu vou falar sempre de essa aula gosta de adicção. Diga. Eu já vi um site de uma hipnóloga, não vou falar o nome, que lá quem pode e quem não pode ser hipnotizado. Aí quem não pode, viciado em drogas, principalmente quem toma ayahuasca. Ela colocou no site. É real que viciado entra em transe? Entra. Não tem aquele pastor que Ela que não quer atender. Hã? É ela que não quer atender. Ué. Provavelmente ela é fundamentalista religiosa. Não é? Não sei. Pode ter certeza. Mas tem um pastor que da Record que tá curando com hipnose, você vê o cara vai lá, sente o cheiro agora, não sei o que, tem vontade. Cara, a Igreja Universal tem um trabalho de adictos excelente, até comentei ontem, que tem a ver com baseado em empatia, aceitação incondicional. Agora, o ponto que eu quero dizer é o álcool. Meu pai teve um ataque cardíaco. E ele fumava 3 maços por dia de cigarro. Estresse fudido. E o médico falou, se você continuar fumando, você vai morrer. Meu pai entendeu. Não, beleza, eu já entendi. Já tinha tentado parar várias vezes. Até coisa de mastigar cigarro, meu pai fez. Tem gente que morre com cigarro mesmo, assim, tem. Mas tem estatísticas envolvendo taxa de sucesso de terapia com álcool. A taxa de sucesso dos alcoólicos anônimos é muito acima da taxa de sucesso de terapia. Com certeza. Alguém que para de beber, em geral, tem 8 recaídas. Em média. Isso não acontece com cigarro. Na clínica, você consegue vender um protocolo para parar de fumar em 5 sessões, com certeza. Vai ser sucesso. A chance de não funcionar é muito pequena. Álcool, 5 sessões, infelizmente, não devem ser suficientes. E o álcool, então, é a pior droga que você vai encontrar na clínica. Não é a maconha. Aliás, os danos da maconha são superestimados. Ela tem vários danos. Não estou dizendo que ela faz bem, não, de forma alguma. Mas, se você considerar os danos causados pelo tráfico de drogas por causa dessa droga, as pessoas não entendem. Igual quando as pessoas me perguntam o Rio de Janeiro, se o Rio de Janeiro é seguro. Eu sempre respondo a mesma coisa. Rio de Janeiro, na minha opinião, é a cidade mais segura e mais perigosa do mundo. Depende de onde você está e quanto dinheiro você tem. Você tem dinheiro, cara, você mora no Leblon, mora na Barra, a chance de ter problema com a violência é muito menor do que alguém que mora no morro. Claro que é. Então, por que os famosos moram no Rio? Você viu? Eles conseguem ter carro blindado, o cara consegue ter um carro blindado, consegue ter várias
facilidades que a pessoa geralmente não tem. E finalmente, se você não tiver aceitação positiva incondicional em relação ao adicto, essa pessoa nunca vai tornar melhor. Ela nunca vai resolver o problema dela. Se você vê o usuário de droga como alguém inferior, é um Zé Droguinha, você não deve tratar adictos. Aliás, eu pessoalmente acho que se você acha que o adicto é uma pessoa pior, que bandido bom é bandido morto, na minha opinião, você não deveria nem ser terapeuta. De verdade. De verdade mesmo. Eu penso de verdade. Tem amigo meu que pensa assim. Pensa. Mas ele é cientista da computação. Ele não tem que lidar com essas pessoas. Então. Agora, você tem que ter empatia. Agora, você não é obrigado a ter empatia com todo mundo. Não. Você pode repassar atendimento. Tem um conhecido meu, que é um grande neuropsicólogo, um dos mais famosos do Brasil, que surgiu o convite de fazer uma pesquisa envolvendo pedofilia. Pessoas que foram presas por pedofilia para descobrir quem que realmente tinha cérebro de pedófilo. E existe. Tem gente que fala assim, não, quando a pedofilia surgiu no DSM, é patologização de crime. Não é não, colega? Vamos ler um pouquinho mais? Vamos parar de curtir a página do Bolsonaro? E vamos entender o que está acontecendo? Isso é uma coisa cultural também, né? Na Inglaterra tem a cultura de você chegar num lugar, a pessoa cega, eu sou pedófilo, mas estou sendo tratado, tomo medicação. Eu vou explicar por quê. Mas por que acontece isso? Por que tem pedófilo que pede tratamento? Existem, na verdade, os pedófilos de verdade e os pedófilos de mentira. Tem pessoas que, quando você faz análise do cérebro, vê foto de criança, a área de prazer é ativada instantaneamente, sem passar pela consciência. E essas pessoas se voluntariam para castração química com frequência. Que não quer dizer que sejam mais. Isso não significa, isso que é o ponto. Não significa que as pessoas sejam más, não. Agora, existem pessoas que cometem o ato de pedofilia por outras questões. Você tem prazer no sofrimento da criança. Às vezes você sente prazer pelo sofrimento, é uma outra questão. E surgiu o convite desse professor, inclusive com uma verba, para desenvolver uma pesquisa, para identificar a diferença, para saber a porcentagem dos pedófilos encarcerados, que eram realmente pedófilos geneticamente, e os que eram pedófilos aprendidos. Entenderam a diferença? Ótimo. E ele falou, Alberto, não consigo fazer essa pesquisa, não. Eu sei que é algo no cérebro dessas pessoas. Mas eu sou pai. Eu não consigo sair do meu papel de pai ao tratar essa pessoa. Então eu preferi não tratar. Preferi não participar da pesquisa. Isso é muito digno. Você não tem que ser terapeuta 24 horas por dia. Então você não tem que atender todo mundo. Talvez você não deva atender ninguém que é adicto. Você acha que você é superior. Diga. Aquele caso daquele cara que molestou mulheres no ônibus, né? Estuprador e tudo mais, ele disse que depois que ele teve um acidente, ele ficou assim, que antes ele não era assim, não. Não sei se é verdade, mas é possível. É possível, sim. Tem um caso, foi famoso, tem um livro chamado Incógnito, que conta um caso de um cara que tinha vida normal e começou a ter desejo pela enteada, de 12 anos. Desejo, até que um dia ele tentou abusá-la. Foi pego em flagrante, foi preso. Estava preso nos Estados Unidos. Aí estava lá na prisão. Desmaiou. Passou muito mal. Tinha um tumor crescendo no lobo frontal. Removeram o tumor. Ele parou de ter desejo por criança. E foi liberado. Depois ele começou, passado alguns meses, a voltar a ter desejo. Voltou no médico. Em vez de ir para a polícia, voltou no médico. O tumor tinha crescido de novo. E arrancou o tumor de novo.
Então, é possível. Inclusive, a minha dissertação de mestrado é justamente sobre isso. Eu falo do chamado psycholegal error, que é o chamado erro psicolegal. Será que podemos desvincular as pessoas do seu cérebro? Será que nós não somos nosso cérebro? Será que se eu consigo provar que meu cérebro que fez, será que eu sou inocentado? Mas, então eu estou utilizando uma explicação metafísica para dizer quem sou eu. Se eu não sou meu cérebro, eu estou falando de uma alma, e o Estado não está sendo laico nesse momento. E é uma discussão filosófica que pode durar 10 dias sem ninguém decidir nada, que eu interrompo agora.